Fala aí, rapaziada, eu disse pra vocês que traria um vídeo falando algumas coisas sobre o Rafael Brandão Classic e hoje eu vou fazer isso aqui. Lembrando sempre que se você não me segue, @culturismodc, 99% de bodybuilding, 1% outros assuntos. Então vamos embora falar do Rafa Brandão Classic. E o que foi que rolou? O Thiago Lins desta vez foi o campeão overall. Na edição passada tinha sido o Ross que tinha sido o campeão overall. Dessa vez, Thiago Lins venceu a bodybuilding, venceu a categoria em cima do Bruno Santos. Logo em sequência, venceu o overall. Falando um pouco sobre o físico do Lins, o cara trouxe um físico com um condicionamento impecável. Um condicionamento digno de brigar por todas as competições aqui do Brasil e por várias competições de expressão lá fora. Um condicionamento simplesmente sensacional e é isso aí que a gente quer ver. Teve outro atleta também que participou do overall, que eu não conheço aqui, mas que trouxe um físico bem diferencial. Vou tentar marcar ele aqui porque gostei bastante do físico do cara, é uma linha de físico que eu admiro bastante. E falando agora sobre a categoria do Thiago Lins. O Thiago Lins venceu um cara sensacional, o Bruno Santos. O Bruno, ele traz um físico fenomenal, uma linha muito bonita, músculos bem arredondados, um volume legal que vem sendo incrementado aos poucos, trabalhando, para que ele não exacerbe, não vá pisar além do tamanho da passada e perca a mão no físico. O Bruno tem um físico muito bom, costuma entrar num condicionamento muito bom também, mas desta vez não foi suficiente para vencer o Thiago Lins. Então, sobre essa briga, o que é que eu poderia falar para vocês? Aqui eu não vim falar do overall, aqui eu vim falar realmente da briga do Thiago Lins versus o Bruno Santos. E o que foi que rolou? Eu não estava lá no evento. Certamente eu posso estar equivocado em algumas partes da minha fala, mas como o conteúdo que eu tenho para analisar são os vídeos, são as imagens que saíram, eu vou falar para vocês o que eu considero que aconteceu nesse evento. Então veja só, quem me acompanha sabe muito bem da minha vertente de pensamento, sabe dos estilos de físico que eu aprovo, sabe de diversas coisas que eu repudio, e então dá para entender aqui o que eu vou comentar. E o que foi que rolou? O volume, o Thiago Lins sim estava com um pouco mais de volume em relação ao Bruno. O condicionamento dava a entender, dava a parecer que o condicionamento do Thiago era um condicionamento superior. Então eu creio que olhando isso, volume e condicionamento, os árbitros mataram a jogada e ali já deram um título para o Thiago Lins. Mas o que me faz pensar que talvez não tenha sido só isso, é que pelos vídeos que eu vi, o Bruno passou bastante tempo no centro. Então fez com que os árbitros vissem e muito depois do meio para o final eles trouxessem o Lins para o centro, finalizassem ali os confrontos e desse o título para o Lins. E agora falando do físico, de cada físico individualmente, falar primeiro do físico do Bruno, porque não tem muito a falar, é um físico que tem volume, é um físico que trouxe um condicionamento bom, é um físico sem nada de estranho, é um físico que causa um impacto visual bem legal, porque é um físico bonito, com a linha de cintura muito bem controlada e até trazendo um vácuo além de um X-taper, né? Um formato em X legal. Claro que tem pontos a corrigir, tem que incrementar volume, isso é normal. O físico do Thiago Lins, um condicionamento sensacional, um volume em algumas partes do físico muito grande, uma dorsal muito detalhada e densa, né? Só que o que é que acontece, cara? Eu posso estar equivocado, sim, mas é o que eu acho. Então não vou deixar de trazer aqui para vocês. Eu acredito sim que o físico do Thiago peca em algumas questões, principalmente no que diz respeito à aplicação local. Tem algumas partes do corpo dele que dá a entender que sim, tem aplicações locais. Ainda assim eu posso estar equivocado, é claro, mas é uma coisa que eu sinto. É uma coisa que quando eu olho, causa a impressão de que ali tem alguma coisa estranha. Começando da parte superior do físico, aquele peito dele é um pouco estranho. Eu sei da lesão, eu sei que pode acarretar aí com que a anatomia do músculo seja um pouco diferenciada, mas ainda é uma coisa que eu acho estranho. Mesmo assim, claro, eu não sei de tudo, eu especulo, eu tento ver algumas características que me fazem levar a crer que tem aplicação, mas como eu não sei se os árbitros levam isso em consideração, talvez por isso eles não venham despontuar. Então vamos dar uma analisada no restante do físico. Peitoral, estranho, mas eu não sei se tem local lá. Mesmo assim é um peitoral muito estranho, tem uma hora que ele faz um duplo bíceps, um peito parece estar um pouco mais cheio que o outro, é algo a se discutir. Tríceps. O tríceps me dá uma aparência gigantesca que tem aplicação local.
Mais uma vez eu posso estar equivocado, mas eu acredito que deve ter alguma espécie de preenchimento ali naqueles braços. Ele tem braços gigantescos, mas o que dá a entender é que realmente aqueles tríceps parecem ser um pouco montados. Aquela região do braço parece estar um pouco montada. E aí a gente desce para as pernas. Pelos vídeos que eu vi, eu não vi tanta profundidade de cortes. Eu acredito que em um ou outro vídeo eu vi. Então, como apareceu em um ou outro, pode ser pela qualidade, pode ser no tempo em que foi gravado, mas eu senti os adutores um pouco lisos. Me deixou um pouco intrigado aqueles adutores do Thiago Lins. Sei lá, cara, às vezes você olha um atleta assim, olha a perna para não achar nada estranho, né? O Thiago Lins não, quando eu olhei ele fazendo as poses, que eu olhava aquele adutor, caramba, alguma coisa tem de estranho aí que me fez notar aquele adutor, né? Então assim, são pontos que eu acredito que possa ser que não esteja local, eu posso estar equivocado e falando bobagem aqui, mas estou dando minha cara a tapa porque é alguma coisa que eu sinto. E vejam que eu não tenho nada contra o Thiago Lins, muito menos contra o resultado da competição. O resultado da competição não é dado pelo Lins, muito menos pelo Bruno, muito menos pela empresa que patrocina o evento, que é a Integral Médica. O resultado ele é dado pelos árbitros. Então, se houve alguma interferência entre empresa e arbitragem, isso aí é um papo à parte. O que é que acontece? É que as grandes competições no Brasil hoje são patrocinadas ali principalmente pela Integral. Acredito que é a que tem mais poder para patrocinar essas grandes competições. E o que é que rola? É sempre os atletas da Integral que estão vencendo essas competições. E em outras oportunidades já aconteceu de atletas da Integral vencerem de maneira discutível. Eu posso dar 2, 3 exemplos aqui. A gente tem o overall do Rossi no Mr. Olímpia, que foi extremamente contestável, muita gente reclamou, novamente por conta de local. A gente tem a vitória do William sobre o Felipe Moraes na Muscle Contest, além da vitória do Cruz Bodybuild sobre o Joey também na Muscle Contest. Então assim, são resultados que causam intriga no público, principalmente porque a Integral é o patrocinador e quem sempre vence é um atleta da Integral. Isso está ligeiramente ligado. Por quê? Porque se a Integral tem mais poder, ela consegue patrocinar, entre aspas, os melhores atletas e os atletas que teriam condições de estar brigando dentro das principais competições do calendário. Só que o que é que acontece é que vem acontecendo resultados muito discutíveis. Por isso que sempre que tem uma competição e que há espaço para discussão, a discussão chega no mesmo ponto. É dizer que o campeonato é comprado pela empresa. E talvez isso muito seja a culpa da empresa também, caso entre em contato, vamos supor, a empresa X entrou em contato com a organização do campeonato Y, disse que queria que o seu atleta vencesse, eles se conversaram, acertaram e resolveram dar o título ao atleta. Mas vejam que a culpa não é só da empresa, que aquele esquema está entre organização e empresa arbitragem. Então, a gente queria uma lealdade maior dos organizadores junto com a arbitragem, mas a gente não pode exigir que a nossa opinião, que a nossa maneira de ver, seja a maneira que os árbitros vejam e premie quem a gente quer. Eu posso ter minha opinião, você pode ter sua opinião, mas isso não vai refletir, isso não necessariamente vai refletir na decisão do árbitro. Talvez a minha maneira de ver, o físico que eu acho como legal, aquele físico que eu acho que deveria ser premiado, não seja o que o árbitro quer para o momento. Eu, por exemplo, eu prefiro um físico em formato de 4D do que um físico simplesmente cheio. Foi o que eu comentei quando o William derrotou o Felipe Moraes. O William gigantesco, muito grande, muito maçudo. Porém, o Felipe Moraes trazia um físico mais enxuto, bem menor, porém muito bem estriado, seco até a alma e com músculo em formato de 4D. Eu prefiro o físico do Felipe Moraes, por enquanto. Se o William trouxesse um físico estralando de fibra, tão seco quanto, beleza, o volume, claro que ele vai ser sempre superior, mas eu não acredito que o volume do William era páreo para vencer o músculo em 4D do Felipe Moraes. Então, essa é a minha maneira de ver, que não necessariamente reflete na decisão dos árbitros. Então, resumindo tudo que eu falei aqui, tem pontos que eu achei estranho no físico do Thiago Lins, sim. Eu acho que é um resultado super discutível. Eu acho que o Bruno tinha muitas chances de vencer o Thiago Lins.
Eu não acho que o Lynch tem a ver com o resultado. Ele colocou seu físico à prova, assim como o Bruno fez. E eu também não acho que eu estou mais certo do que os árbitros. Eu acho que a minha maneira de julgar, a minha maneira de ver a competição é totalmente diferente de alguns resultados como a arbitragem vê. Quer mais um exemplo? O Amadeu Ascanani vencendo o Correia no New York Pro. Para mim o Correia era vencedor ali sem discussão. Mas no final o Ascanani foi campeão. Então eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. Não tem nada de briga pessoal aqui, pô, nunca nem vi o Lins, a gente nunca nem conversou, mesmo assim eu não tenho nada contra o cara, ó, super admiro o trabalho dele, condicionamento impecável, a gente tem que bater palma, porque é difícil ver um amador trazer um condicionamento daquele, é só olhar posterior e glúteo daquele cara, mas sim, eu acredito que o físico dele tem ponto discutível, e que eu acredito que a vitória é extremamente discutível, tem muito a discutir, tem muito a se olhar, tem muitas vertentes, mas o Thiago Lins não tem nada a ver com o resultado final. Se tem alguém para culpar, culpe a banca de arbitragem. Mas lembre-se sempre, nem sempre a maneira de você ver, nem sempre a maneira de você interpretar aquela competição reflete na maneira com que os árbitros vão tomar sua decisão, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Não esquece de me seguir, @culturismodc. E se você gostou desse vídeo, envie para algum colega seu, marque alguém aí, compartilhe, faça alguma coisa para ajudar, beleza? Então, fiquem todos com Deus. Eu espero trazer mais alguns vídeos daqui para frente. Valeu, tamo junto e fui! Se você quer um conteúdo exclusivo no Instagram, onde você vai ter muitas informações sobre bodybuilding, sobre poses, sobre competições, me segue e manda DM no @culturismodc. Vem comigo e vamos que vamos.